A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Vamos trabalhar hoje sobre um tema muito legal, conhecendo a Bíblia livro por livro. Hoje nós vamos dividir a Bíblia com os nossos alunos, tá? Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque isso ajuda muito a gente, deixa teu comentário também, hashtag Glória a Deus, e nos ajude em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes, discipulado dinâmico, tu acha tudo isso aqui, ó, na descrição desse vídeo. As nossas salas de aulas estão aí organizadas para você, só clicar, acessar e ficar à vontade. Se você conhece alguém das classes de adultos e jovens, é importante você ajudar ele indicando o nosso trabalho e também o Facilita EBD, onde você encontra recursos para essas turmas também. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos pré-adolescentes. Vamos trabalhar um tema muito legal, conhecendo a Bíblia livro por livro. Então é importante você, como professor da EBD dessa classe, ter essa noção que hoje nós vamos dividir a Bíblia. Mas antes de tudo, inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Hebreus, capítulo 10, versículo 1 ao 9. Apresenta também o que a Bíblia diz, que está em Colossenses, capítulo 2, versículos 17. Leia esse texto com o teu aluno, compassadamente, ensinando a ele a Bíblia e que Deus te use na escola bíblica dominical. Hoje nós vamos trabalhar a respeito dessa divisão bíblica, a Bíblia livro por livro. É importante você ter em mente, para passar isso para os teus alunos, que a Bíblia ela está organizada de forma didática e pedagógica, e não de forma cronológica. Vou detalhar isso para vocês já já. Mas é importante você compreender que cada livro que está organizado na Bíblia tem o objetivo de apresentar uma verdade, o plano da salvação. Outro detalhe que você precisa lembrar em sala de aula, que a nossa Bíblia, a Bíblia cristã que nós utilizamos, possui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sobre o Antigo Testamento, vamos entrar em um detalhe aqui. O Antigo Testamento na nossa Bíblia possui 39 livros. Esse Antigo Testamento ele é derivado da Bíblia judaica, ou Bíblia hebraica. A hebraica, ela possui, então, 24 livros. E a ordem desses livros lá está diferente da nossa ordem aqui. Porém, os versículos que estão lá foram traduzidos também para a nossa ordem aqui. Um detalhe importantíssimo. Na Bíblia hebraica, nós encontramos, então, 24 livros e na nossa Bíblia cristã, só o Antigo Testamento tem 39. A Bíblia hebraica possui apenas o Antigo Testamento. E aí vem a pergunta, onde é que estão, então, os outros livros? Já que a nossa tem 39 e lá só tem 24. Acontece um fenômeno aqui. Que fenômeno é esse? A Bíblia hebraica, ela foi escrita para o povo hebreu, para o povo judeu. Então, a ordem didática lá é totalmente diferente da nossa. Nós dividimos para compreender melhor. Isso quer dizer que, na Bíblia hebraica, que tem 24 livros e a mesma quantidade de versículos que a nossa, lá os livros são compactados. Vamos detalhar isso para você. Lá nós temos o livro do profeta Samuel, um livro só. Na nossa, nós temos dois. 1 Samuel, 2 Samuel. Está vendo como divide? Lá nós temos o livro de Reis, um livro só. Na nossa, nós temos dois. 1 Reis e 2 Reis. Pegamos aquele livro lá e dividimos. Lá tem, por exemplo, o livro de Crônicas. Aqui nós temos dois livros de Crônicas, só no Antigo Testamento. 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então, os textos que lá são compactados, aqui para a gente é dividido. Por exemplo, na nossa nós temos 12 profetas menores. Lá, nós vamos ter um texto só. Lá, todos os 12 que para nós é dividido, é compactado e vira um livro só. Por isso que lá só tem 24 e na nossa, então, tem 39, com o objetivo de trazer clareza e entendimento quando a gente lê a Bíblia. Outro detalhe, a ordem do Antigo Testamento lá é diferente da nossa. Lá a ordem é dividida em 3 fatores. Você pode até anotar isso. Lá é dividida em lei, que corresponde ao Pentateuco nosso.
lá é dividida em profetas anteriores e posteriores. Nós aqui somos divididos em profetas maiores e menores. E lá também é dividido em escritos. Esse detalhe aqui nós vamos deixar para mais adiante. Vamos pegar agora na nossa Bíblia. Na nossa Bíblia nós temos então o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento nosso é dividido em 5 grupos. Pentateuco, vou dividir isso já já para você. Livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Na nossa Bíblia, o Novo Testamento é dividido também em 5 grupos. Nós temos os evangelhos, nós temos o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, temos as cartas paulinas, temos as epístolas gerais e temos também a revelação, que é Apocalipse. Eu espero te ajudar hoje em sala de aula. Você vai entender que a nossa Bíblia está organizada de forma didática e pedagógica. E você pode fazer esse mapa com os teus alunos. Se eu estou te ajudando até aqui, você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda para ele ou para ela e deixa teu comentário aí também, tá? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma biblioteca à sua disposição. Em primeiro lugar, nesse primeiro ponto, vamos entender que a nossa Bíblia está organizada em forma didática e pedagógica para o entendimento, tá? Nossa Bíblia, a Bíblia cristã, ela é trabalhada em 66 livros. A Bíblia cristã evangélica é trabalhada em 66 livros. Por que eu estou falando cristã evangélica? Porque tem uma diferença, por exemplo, da Bíblia cristã católica. A católica tem 73, a nossa tem 66. Por que acontece isso? Por que na católica tem livros a mais? Vamos entender isso aqui. Isso aconteceu a partir da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, com o boom de Martinho Lutero, ela é trabalhada a partir desse fundamento da Escritura, sola Escritura. O que Lutero faz? Ele traduz, então, a Bíblia das línguas originais, do hebraico e do grego. E traz essa Bíblia agora para a linguagem do povo. Ele traduz a Bíblia, que era composta de 66 livros. Na época dele, a única Bíblia que era permitida era conhecida como Vulgata Latina, a Bíblia em latim. Essa Bíblia só era permitida aos clérigos, aos padres. O povo não tinha acesso, além da linguagem ser muito complicada de entendimento. O que Lutero faz? Ele pega a Bíblia, ao invés de traduzir para o latim, ele traduz então do hebraico e do grego para a língua do povo, para o alemão. E isso ganha muita força. Então, essa Bíblia que é traduzida para o povo, chega na comunidade, as pessoas passam a ter um entendimento. E essa Bíblia, quando foi traduzida por Lutero, é a Bíblia que é completa com 66 livros. Já nesse princípio, em 1546, a Igreja Católica então se levanta contra o trabalho de Lutero e então inicia um processo conhecido como Concílio de Trento. No Concílio de Trento, para poder excomungar Lutero e também perseguir o trabalho dele, a Igreja então passa a agregar mais 7 livros, que são livros apócrifos, não são livros inspirados, e a partir desse momento eles passam a dizer e propagar que a Bíblia de Lutero não é uma Bíblia completa, não era a palavra de Deus, porque Lutero estava traduzindo para a linguagem do povo e isso era proibido. E para combater Lutero, então eles trazem esse argumento. Porém, isso cai por terra anos mais tarde e percebe que o texto de Lutero é um texto fiel. Então, a Bíblia que nós temos, ela parte desse princípio fiel. Ela foi traduzida do hebraico, foi traduzida do grego para a comunidade, para a linguagem do povo. Aí vem a pergunta, quando a Bíblia, então, foi traduzida para o português? Quem fez esse trabalho de traduzir a Bíblia para o português foi um rapaz conhecido como João Ferreira de Almeida. Ele iniciou o seu processo de trabalho a partir de 1681, traduzindo então a Bíblia e trazendo a Bíblia agora para a linguagem do povo na língua portuguesa. Essa Bíblia traz um impacto tão grande que até hoje nós encontramos Bíblias com essas versões João Ferreira de Almeida corrigida, João Ferreira de Almeida atualizada, para valorizar o trabalho desse homem de Deus que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para a nossa linguagem então. Quando João Ferreira de Almeida traduz, ele traduz seguindo a linha de pensamento, então, do próprio Lutero, que são 66 livros. E esses 66 livros demonstram que a nossa Bíblia também é completa, ela traz exatamente a fidelidade do texto. Por isso, nós só trabalhamos com 66.
Outro detalhe que você precisa destacar aqui. A nossa Bíblia de 66 livros, a cristã, ela é inerrante. E ela é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. O nosso Antigo Testamento tem 39 livros, como eu já falei para você, e o Novo, 27. Entendendo isso aqui, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. A Bíblia não está na ordem cronológica. Nós precisamos ter em mente aquilo que eu estou trazendo para você. A Bíblia ela foi organizada de forma didática e pedagógica, para o entendimento. Então, vou explicar para os teus alunos, a história bíblica ela está narrada para a gente, organizada, de uma maneira que você possa ler e entender o plano da salvação. Mas ela não foi organizada de forma cronológica. Por exemplo, nós vamos trabalhar o seguinte, os livros do Antigo Testamento, que são 39 livros, eles estão organizados de forma didática e não cronológica. Se você for parar para entender, por exemplo, qual foi o primeiro livro da Bíblia escrito no Antigo Testamento? Olha, tem linhas de pensamento que defendem que foi o livro de Jó. O primeiro livro a ser escrito, a gente respeita isso aqui. Mas tem linha de pensamento que defende que não foi Jó, mas defende, por exemplo, que foi o livro de Êxodo. Por que o livro de Êxodo? Porque o livro de Êxodo se torna, então, a espinha dorsal de todo o Antigo Testamento. Olha que interessante aqui. Isso por quê? Porque no livro de Êxodo possui o livro da aliança, a partir do capítulo 20 ao 24. É importante você anotar esses versículos. Todos os profetas do Antigo Testamento se referem ao livro de Êxodo. Por exemplo, aviva, Senhor, a tua obra como antes. Renova, Senhor, os nossos dias como antes, para demonstrar exatamente que no Êxodo o povo de Deus dependia de Deus. Esse aqui é um princípio fundamental. Oséias, por exemplo, capítulo 11, diz, quando Israel era menino, eu o amei, demonstrando essa dependência do texto de Êxodo. Então você já está entendendo de cara que o primeiro livro da Bíblia não foi Gênesis. Algumas pessoas defendem, por exemplo, que foi o livro de Jó, por causa da história, que é antiga, a narração dos fatos aqui. Outras linhas de pensamento defendem que foi o livro de Êxodo. Mas há uma linha de pensamento que defende de uma forma bem coerente, por exemplo, que possivelmente o primeiro foi Êxodo. Próximo a essa data, Jó aqui entra pelo fato de ser uma poesia lírica de um estilo literário, possivelmente pós os dias de Moisés aqui, e depois os livros foram organizados de forma pedagógica, daí o entendimento. Por isso, para entender, fica fácil colocar Gênesis primeiro, depois Êxodo, e aí vai se organizando os fatos. A história de Jó, por exemplo, nós já estudamos um trimestre inteiro aqui na classe dos adultos e destacamos que o texto de Jó, ele é um texto antigo, ele tem uma história antiga, mas é importante você entender que as histórias orais do Antigo Testamento, elas eram preservadas com fidelidade. E anos mais tarde, esse texto era registrado, como aconteceu no fato de Jó. A história de Jó, por exemplo, ela é datada dos dias de Abraão. E muitas pessoas defendem que o contexto daquela época ali está inserido. E por isso, anos mais tarde, o texto de Jó foi registrado em forma de poesia. O texto de Gênesis foi escrito pelo próprio Moisés. Então, tendo essa visão, você vai compreender que a Bíblia não está organizada de forma cronológica. Estou citando só no Antigo. Vamos para o Novo? O Novo Testamento, por exemplo, o primeiro livro que aparece na nossa Bíblia é Mateus, mas ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito, defendido por diversos autores biblicistas, é o texto de Gálatas, a carta aos Gálatas, escrita por Paulo, possivelmente no ano 47 depois de Cristo. Depois dessa carta, vem então o primeiro evangelho a ser escrito, que é o evangelho de Marcos, escrito entre 48 a 50. Hernandes Dias Lopes defende isso, diversos autores, F.F. Bruce defende que Marcos é o primeiro evangelho, Don Carson também defende que é o primeiro evangelho a ser escrito. Porque ele é o mais curto e tudo que está presente em Marcos se repete em Mateus, se repete em Lucas, ampliando então os fatos. Daqui você já está entendendo que a Bíblia ela é organizada de forma didática e não cronológica. E isso vai te ajudar a entender hoje em sala de aula a importância de compreender essa forma didática. Espero estar te ajudando até aqui, tá? Vamos avançar então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto. A divisão em capítulos e livros. Nesse segundo subtópico, nós vamos entender que a Bíblia, originalmente falando, ela foi organizada em rolos. E esses rolos passaram a ser agora compactados em texto.
Mas ela não foi escrita, por exemplo, o autor bíblico não se preocupou em escrever capítulo 1, versículo 1. Ele escreveu o texto de forma narrativa, completa, escrevendo o texto assim. Mas anos mais tarde, a Bíblia passou a ser organizada em capítulos e depois em versículos para facilitar a nossa compreensão. Lembra aí de forma didática? Eu acabei de falar para vocês a respeito da Reforma Protestante. A Bíblia que era utilizada antes da Reforma era a Vulgata Latina. Conforme historiadores, a primeira pessoa que faz a tentativa de dividir a Bíblia, organizar a Bíblia em capítulos primeiro, foi o teólogo inglês Stephen Langton, que ele dividiu a Bíblia, a Vulgata Latina, toda em capítulos, só em capítulos, versículos ainda não, para facilitar então o encontrar do texto, encontrar então o capítulo bíblico, para a leitura ficar mais dinâmica. Anos mais tarde, em 1527, Saint Pagini organizou então a Bíblia agora em versículos, ele passou a numerar os versículos, esse trabalho foi feito depois. E é interessante que ele iniciou esse trabalho, mas esse trabalho só foi concluído em 1551 por Robert Etienne, que divide então toda a Bíblia em versículos. Então há uma contribuição aqui. A Bíblia foi dividida em capítulos primeiro, começou a ser dividida em versículos, depois foi finalizada em versículos, e aí então essa Bíblia passou a ser publicada e compartilhada com as pessoas dessa maneira, com capítulos e versículos, para facilitar então a localização do texto. Por isso ajuda muito a gente a entender que a Bíblia é organizada primeiro em capítulos, depois em versículos, para facilitar o entendimento do texto bíblico. Ela também não foi organizada de forma cronológica. Eu espero estar te ajudando até aqui, tá? Que Deus te abençoe, que Deus use você, traga essas curiosidades aí para os teus alunos. Avançando, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o Antigo Testamento. Vamos pegar agora o Antigo Testamento e vamos dividir o Antigo Testamento. Utiliza a palavra Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento na nossa Bíblia tem 39. Na Bíblia judaica hebraica tem 24, eu já expliquei isso para você. Na nossa Bíblia ele está organizado, então, em algumas divisões aqui. Lá na Bíblia hebraica só são 3 divisões: lei, profetas e escritos. Na nossa Bíblia são 5 divisões. Guarda isso aí. Nós estamos divididos em Pentateuco, que é correspondente da lei, livros históricos, livros poéticos, livros agora profetas maiores e profetas menores. Essa divisão é a divisão que nós trabalhamos especialmente no Antigo Testamento para trazer clareza para a gente sobre cada livro da Bíblia. Vamos avançar agora caminhando e entendendo um pouco mais sobre o que estamos trabalhando com você. O primeiro subtópico traz a seguinte divisão: o Pentateuco. O Pentateuco ele é correspondente no Antigo Testamento à lei. Ele é correspondente por 5 livros, formado por 5 livros. Você pode pegar aí com o teu aluno e fazer a seguinte dinâmica. Vamos abrir a Bíblia no índice, e aí você vai mostrando livro por livro. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco. Você pode apresentar aí para os teus alunos. Foram escritos por Moisés, foram escritos quando o povo estava peregrinando no deserto. Nós já entendemos que não estão organizados de forma cronológica, mas de forma didática. É por isso que os fatos ali estão organizados de forma didática. Primeiro vem Gênesis, depois vem Êxodo, depois vem Levítico, depois vem Números e depois vem Deuteronômio, que é essa repetição da lei, que traz uma orientação para o povo de Deus. O Pentateuco traz essa orientação de como servir a Deus, de como cultuar a Deus. Esses textos são escritos para o povo judeu e agora se tornaram universais e edificam também a gente como igreja. A segunda divisão do Antigo Testamento é conhecida como livros históricos. Os livros históricos se iniciam então no livro de Josué e vão até o livro de Esther. É um conjunto de 12 livros. Quem são eles? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Lembra também que na Bíblia hebraica, esses textos lá, como por exemplo, 1 Reis e 2 Reis, viram um livro só, por isso que lá tem 24. 1 Samuel, 2 Samuel, um livro só.
Primeiro Crônicas e segundo Crônicas, um livro só. Por isso que lá diminui. É importante você ter essa noção. O que os livros históricos trabalham? Eles trabalham a história de Israel, a conquista de Canaã, como o povo de Israel viveu em Canaã, a respeito também da queda dos próprios judeus, essa queda que leva então em dois cativeiros, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, que marca a história de Israel, e esse retorno agora do cativeiro babilônico, finalizando ali com Esdras, Neemias e Esther. É importante você ter esse entendimento. Quer estudar sobre a história de Israel? Leia livros históricos. A terceira divisão é conhecida agora como os livros poéticos ou sapienciais. São 5 livros. Entra aqui Jó, entra aqui Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também Cantares de Salomão. Olha o que eu estou falando. Jó entra aqui como um livro poético, por ser uma narrativa lírica. Tem linhas de pensamento que defende que Jó foi o primeiro livro a ser escrito, pelo fato de ser uma história muito antiga. Mas o estilo dele é poético, é moderno. É por isso que a gente precisa compreender essas linhas de pensamento hermenêuticas. E eu espero estar te ajudando aqui. O que os salmos trazem para a gente? O que os livros poéticos trazem para a gente? Essa literatura lírica, canções, poesias, orações, conselhos, provérbios que nos edificam a crescer em Jesus. A quarta classificação, que está aqui na lição, são os livros proféticos. A lição traz para a gente aqui o quarto subtópico como os livros proféticos. Mas eu gostaria de dividir com você em profetas maiores e profetas menores, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Agora eu quero trazer com clareza para você algo importantíssimo aqui. Os profetas maiores da Bíblia, eles são um conjunto de textos de 5 livros. E os profetas menores são um conjunto, então, de 12 livros. Esses menores, na nossa Bíblia, que está dividida em 12, lá na hebraica vira um texto só, um conjunto só. Na nossa Bíblia, ele é dividido para facilitar o entendimento. Vamos compreender algo aqui importante. Por que profeta maior e menor? Pelo simples fato de tempo de ministério. Tem muita gente que pensa que é por causa de processo de escrita, de quantidade de versículo. E não é, gente. Muito simples você comparar isso. Você pode pegar, por exemplo, o livro do profeta Daniel, que é um profeta maior. O profeta Daniel só tem aí 12 capítulos, e comparar, por exemplo, com os profetas menores. Oséias é o primeiro profeta menor e tem 14. Zacarias também tem 14, gente. Por isso essa linha de pensamento ela é relevante, esse tempo ministerial. Por exemplo, Daniel, ele profetiza praticamente desde a sua adolescência, aos 17 anos, no capítulo 1. E quando você vai ler capítulo 6 de Daniel, Daniel não é mais jovem. Possivelmente ele já está aqui com 80 anos de idade. Olha como é diferente aqui. Já os profetas menores, eles profetizam em pequenos períodos da sua vida. E esses períodos são os momentos em que eles são usados por Deus, registram o texto para a edificação do povo de Deus. Vamos compreender isso de uma forma bem legal aqui. Os profetas maiores são o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Os menores, inclusive na classificação hebraica, são considerados como textos menores. Por isso, eles entram aqui exatamente em um conjunto só. Que textos são esses? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa aqui é a divisão do Antigo Testamento. Eu espero que Deus use você explicando isso para os teus alunos. Para fechar a aula, o terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Novo Testamento ele é trabalhado agora em 27 livros. Esses 27 livros também estão divididos em 5 blocos. Essa aqui é uma linha de pensamento de Timóteo Carriquet. Tem base para isso, tá? Ele divide o Novo Testamento da seguinte maneira: Evangelho, livros históricos, nós temos então cartas paulinas, temos então as epístolas gerais e revelação, que é Apocalipse. Vamos dividir isso detalhando com você. O primeiro subtópico é trabalhado da seguinte maneira: os evangelhos. Os evangelhos são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Detalhe, não foram escritos de forma cronológica. O primeiro a ser escrito foi Marcos, o segundo foi Mateus, o terceiro foi Lucas, o quarto foi João.
Eles estão organizados de forma didática e pedagógica para a gente entender. O segundo subtópico trata sobre o livro histórico. Que livro histórico é esse? Atos dos Apóstolos. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Enquanto o Antigo tem 12, no Novo só tem um, que é a história da igreja, Atos dos Apóstolos, você vai encontrar isso lá. Nós vamos encontrar agora outra divisão aqui que é apresentada para a gente no terceiro subtópico, onde fala sobre cartas e epístolas, e eu quero dividir em duas partes. As cartas e epístolas você pode dividir em cartas paulinas e cartas gerais. Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Quais são as cartas de Paulo? Vamos dividir essas cartas de uma maneira bem prática para você entender. Ele escreveu 13 e nós podemos pegar só as cartas de Paulo e dividir em 3 blocos. Que cartas são essas? Por exemplo, Paulo escreveu as epístolas doutrinárias, que traz uma doutrina para a igreja, uma orientação para a igreja. Quais são? Gálatas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 aos Tessalonicenses e 2 aos Tessalonicenses. E 2 aos Tessalonicenses. Essas são as epístolas doutrinárias. Fala de doutrina aqui. O segundo bloco paulino são as cartas da prisão. Paulo escreveu 4 cartas quando foi preso. Que cartas são essas? Efésios, Filemão, Filipenses e também Colossenses. Você pode anotar aí com os teus alunos. Paulo também escreveu 3 epístolas pastorais. Que cartas são essas? Para fechar o conjunto das 13 dele. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E agora você vai conhecer as epístolas gerais. Por que gerais? Elas são gerais porque trazem um conteúdo voltado para a igreja de uma forma universal. Não foram escritas por Paulo. Quem é que entra aqui nas gerais? Deixa eu só mostrar isso para você. Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. É um conjunto aqui de 8 epístolas. Então essas cartas são universais. E o último conjunto do Novo Testamento é conhecido agora nesse quarto subtópico como livro profético. Que texto é esse? Apocalipse. Fazendo essas divisões, eu espero que Deus use você na escola bíblica dominical com os teus alunos em sala de aula. E se eu contribuir com você hoje na sala de aula, por favor, deixa teu comentário aí importante pra gente. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. De repente você está afastado da igreja e quer aceitar Jesus, usa aí teu celular com leitor de QR Code. Escaneia esse leitor aí, preenche o cadastro, nós vamos entrar em contato com você para você ser discipulado em Jesus. E como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que eu tomei como base na aula de hoje, para você ter uma ideia de como estudar ainda mais a palavra de Deus. Olha, você pode utilizar esse texto da classe dos adultos, do pastor Douglas Batista, muito legal para te ajudar também. O texto também, a Bíblia e seus intérpretes, do Augusto Nicodemos, vai te ajudar muito a entender a respeito da divisão bíblica. O canão das escrituras, aqui você entende quando cada texto foi organizado, quando foi escrito também, como a Bíblia está dividida. Davi Guimarães, introdução ao estudo da Bíblia, vale muito a pena você ter em mãos. Então são textos que trazem bases para todos esses argumentos que eu estou trazendo para você. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 7, onde nós vamos trabalhar sobre a mensagem da salvação. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.